Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Capítulo 21 do Evangelho de João, versículos 15 em diante. Quero ler esses versículos, mas estaremos meditando no capítulo inteiro, capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu João. No verso 15, a palavra de Deus diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Amém. A palavra do Senhor penetra em cada coração. Meus amados, eu já li a Bíblia várias vezes e esta sempre foi uma das minhas passagens favoritas. O capítulo 21 de João é um capítulo que trata de um momento muito intimista, de uma experiência muito íntima entre Jesus e os apóstolos. Isso aconteceu a terceira vez em que o Senhor Jesus se manifestou aos seus discípulos após a sua ressurreição. E foi um momento memorável, saudoso, espiritual, profundo. Foi um momento em que nós encontramos os discípulos com Jesus sozinhos, tratando de suas próprias vidas, seus futuros ministérios, o que iria acontecer daqui para frente na vida dos apóstolos, especialmente na vida de Pedro. E é focando na pessoa do apóstolo Pedro que eu quero refletir nesta noite com os amados irmãos acerca de algo que o Senhor é especialista em fazer, que é restaurar vidas, que dar uma nova chance e uma reviravolta na vida do seu servo. O apóstolo Pedro, todos nós sabemos, era pescador. E como pescador, ele tinha uma rotina diária, uma rotina de vida comum. E eu acho bonito aqui porque é exatamente na rotina profissional do apóstolo Pedro que o Senhor vai se revelar a ele de uma maneira muito especial e restaurá-lo, dar a ele uma nova jornada, um reinício na vida dele, uma continuidade na missão e na história de vida do apóstolo Pedro. Pedro, como pescador, tem os seus primeiros encontros com Jesus no Mar da Galileia. E
Quando o Senhor Jesus ressuscita, ele vai encontrar-se com Pedro precisamente no ambiente de origem do apóstolo. Ele vai encontrar-se com ele na terceira vez após ressuscitado, ali no mar de Tiberíades, no mar da Galileia. E como eu disse, foi um momento muito especial. Quem de nós não gostaria de estar ali naquele momento tão especial? Quem de nós não gostaria de estar ali assentado ao redor daquela fogueira, pois o Senhor tinha preparado brasas, tinha colocado peixe em cima das brasas, tinha pão para compartilhar com eles, na beira da praia, numa madrugada. Os apóstolos tinham ido pescar, fazer o que eles costumavam fazer. E o apóstolo Pedro foi junto com os seus irmãos, amigos, discípulos de Jesus, pescar. Simplesmente disse: irei pescar. E eles foram juntos. E passaram a noite inteira, mas não conseguiram pegar um único peixe. Mas ali ficaram. Quantos pensamentos, quantos sentimentos não se passava no coração do apóstolo Pedro, depois de todas as últimas experiências que tinha passado, que tinha vivenciado e tinha experimentado. Pedro certamente tinha em sua memória bem fresca aquela noite fatídica e terrível em que ele negou o Senhor. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Pedro tinha afirmado veementemente na noite da Santa Ceia, dizendo para o Senhor: ainda que todos estes te neguem, eu não te negarei. Ainda que eles te abandonem, eu não te abandonarei. Por ti darei a minha vida. Por ti eu darei a minha própria vida. Mas o Senhor lhe disse: Pedro, tu darás a vida por mim. Em verdade eu te digo que não cantará o galo esta noite antes que me negue 3 vezes. E ele disse: jamais farei isso, terminantemente. O Senhor tinha alertado a Pedro, dizendo para ele: Pedro, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O inimigo está sempre aí, ao redor, ao derredor, procurando nos tragar, procurando nos prejudicar, procurando interromper o nosso relacionamento com Deus. E fica aqui um parêntese importante: não perca a vigilância, não perca a atenção, porque o inimigo procura de todas as formas fazer com que aquilo que é mais precioso para o cristão seja prejudicado. E o que é? A comunhão com o Senhor, o relacionamento de amizade, de intimidade, de temor do Senhor. Ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O próprio Pedro foi quem disse isso em sua carta, certamente se lembrando daquela noite fatídica, daquela noite terrível, em que ele negou o Senhor 3 vezes. 3 vezes ele o fez. E o fez com convicção, terminantemente. Quando perguntaram a ele: nós te vimos no jardim, eu não te vi no jardim quando tu estavas ali. E Pedro respondeu com muita convicção e certeza, dizendo: eu não conheço este homem, eu nunca o vi, nunca vi este homem, não sei de onde ele é. E a palavra de Deus nos diz que ele praguejou e jurou, o que significa no original que o apóstolo Pedro atribuiu a si mesmo maldição, dizendo que seja eu amaldiçoado, que eu morra se eu conheço este homem. Mas uma coisa, um detalhe que só o evangelista Lucas narra, aconteceu, que fez toda a diferença. Quando Pedro negou Jesus pela terceira vez e o galo cantou, ele se lembrou do que Jesus, o Senhor, havia lhe dito. Ele se lembrou das palavras de Jesus. Talvez tenha até se lembrado de quando Jesus tinha dito: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E o evangelista Lucas nos diz que Jesus, nesse exato momento, quando Pedro negou, olhou para ele. Simplesmente olhou para ele. E o olhar do Senhor
é um olhar penetrante, é um olhar poderoso, é um olhar que invade a nossa alma, é um olhar que faz com que nós nos desnudemos diante dele. E ao Pedro observar e ver o olhar de Jesus, a palavra de Deus diz que ele saiu dali e foi chorar amargamente. Não foi um choro comum, foi um choro amargo. Era preciso que ele passasse por aquele vale, porque ele tinha muito autossuficiência. Nós vivemos dias, irmãos, em que tem muitos cristãos, crentes, que estão se sentindo autossuficientes. Eu tenho muita teologia, eu conheço muito a Bíblia, eu já memorizei muitas passagens das Escrituras, eu já preguei muitas vezes, eu tenho 10, 20 anos de crente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou muito convicto de quem sou, mas essa autoconfiança excessiva pode ocasionar coisas e transtornos para a vida de um crente, porque nós não podemos confiar totalmente nem mesmo no nosso próprio coração, porque a Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto, diz a palavra de Deus. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço o coração, diz o Senhor. Não foi à toa que o Senhor falou para Samuel, Samuel, não atentes para a aparência de Eliabe, não atentes para a sua aparência, porque eu, o Senhor, o homem vê o exterior, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Eu conheço o coração. Pedro estava convicto, convicto em primeiro lugar de que não ia negar o Senhor. Ele estava certo disso, mas em um momento de grande desafio, de perigo, de temor, e quando as estruturas abalam, e quando a integridade física e pessoal é ameaçada, Pedro não pensou duas vezes, ele negou o Senhor terminantemente. E o mais impressionante é que o Senhor sabia disso que ia acontecer e previu a Pedro, como profeta, que ele faria isso, e isso não mudou a atitude de Pedro. O Senhor conhece você, o Senhor me conhece. Antes do nosso, antes de nós pensarmos qualquer coisa, qualquer palavra sai da nossa boca, o Senhor já conhece toda. Ele sabe a minha vida, ele sabe a tua vida, ele sabe do teu amanhã, do teu futuro. É por isso que a nossa confiança não deve estar em nosso próprio coração, mas devemos confiar inteiramente no Senhor. É como a Escritura diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. O Senhor conhece você e você sabe, nós sabemos como nossa estrutura é limitada, como nós somos pequeninos, como nós precisamos e dependemos do Senhor. E é precisamente isso que significa ser um crente de verdade. É crer inteiramente no Senhor e dizer: Senhor, eu deposito o meu coração diante de Ti, cuida de mim, cuida de minha estrutura. Eu sou pó, eu posso falhar, eu posso escorregar, eu posso tropeçar. Não me deixe cair nas mãos de Satanás. Tu és o meu intercessor perfeito diante do Pai. Sustenta-me com tua graça, com teu favor, com teu amor. E Pedro aqui, nesse momento tão íntimo, ele está pescando. E na sua pesca, algo inusitado acontece. Uma pessoa aparece na beira do mar do Tiberíades e, a princípio, eles não reconhecem essa pessoa. E essa pessoa diz: olhem, vocês pescaram alguma coisa? Conseguiram pegar algum peixe? E eles respondem: não. Joguem do lado direito do barco e vocês pegarão. Quando eles jogam a rede é invadida por 153 grandes peixes e mesmo assim não se rompeu. Algo sobrenatural, extraordinário acontece. Pedro tinha vivido uma experiência semelhante. Quando Jesus estava pregando em cima do seu barquinho emprestado, depois que pregou às multidões, ele ordenou a Pedro: lança-te ao mar e vai pescar. Ele foi. Ele disse: Senhor, passamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E lançaram as redes. E a quantidade de peixes era tão grande que eles encheram o barco de peixes e ainda fizeram sinal pedindo para que os seus companheiros, certamente Tiago e João, que eram sócios e que tinham outro barco,
para que viessem ajudar. Trouxeram outro barco e também encheram os 2 barcos a ponto de irem a pique. Pedro, nesse momento, se espantou, e no seu espanto, no seu temor, ele pulou na água a primeira vez, porque ele vai pular na água aqui a segunda vez, para ir ao encontro de Jesus. E quando chega, se prostra diante dele e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Agora imaginem comigo, irmãos, me peço a atenção de vocês, redobrada. Imaginem comigo, aqueles homens eram profissionais das águas, eram pescadores experientes, passaram a noite inteira e não pescaram nada. Quando lançaram a rede ao mar, eles tinham uma certa noção de que era muito difícil pegar qualquer peixe, mas enchem os 2 barcos. Imagine agora o quanto de dinheiro não estava envolvido ali naquele comércio de peixes. Quem é este homem? Passou-se certamente pela cabeça de Pedro. Quem é este homem, este carpinteiro que poderia fundar aqui uma sociedade de pesca e se enriquecer só vendendo tantos peixes? Porque com uma palavra ele simplesmente ordena e os peixes vêm até as nossas redes e nós enchemos os nossos barcos. E este homem não se importa com isso. Ele tinha algo muito maior, muito especial. Ele era alguém, ele é alguém muito especial que veio para viver exclusivamente para Deus. Nós temos uma rotina de vida, irmãos. Cada um de nós tem a nossa profissãozinha. Não somos pescadores de peixe, mas cada um tem a sua profissão. Uma é costureira, ou alguém é dona de casa, ou alguém tem uma outra ocupação. Eu trabalho com águas, eu trabalho na Compesa, além do pastorado, e cada um tem a sua profissão, e a gente tem a nossa rotina diária, e de repente Jesus entra na vida de Pedro e altera toda a sua rotina. Quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida é mudada, a nossa perspectiva de vida é mudada. A gente começa a entender que viver neste mundo não é viver seguindo o curso deste mundo, uma vida natural, comum, de alguém que simplesmente acorda de manhã, vive uma rotina e vai dormir de noite, sem perspectiva do amanhã. Nós temos a certeza de que a nossa vida não se resume a esta terra e de que, por mais que a gente tenha um cotidiano, uma rotina diária, essa rotina diária tem um significado muito maior, porque Jesus faz parte dela. E o Senhor pode alterar o curso da nossa vida e nossa história para o nosso bem e para a glória do seu nome. Ele fez isso com Pedro. Pedro ali se prostra diante dele e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. E o Senhor diz para ele: não temas, doravante serás pescador de homens. Eu vim para mudar a sua vida. Jesus veio para mudar a tua história, para mudar a minha vida, para mudar a nossa história. Ele faz toda a diferença e ele não se surpreenda. Ele pode fazer algo completamente inesperado na sua vida. Algo que você não espera, de repente, pode acontecer e você se surpreender. Porque quando ele faz parte da nossa vida, a nossa vida nunca mais é a mesma. A de Pedro não foi. Ali ele vai, a Bíblia diz que ele deixou aquele monte de peixes que estava lá no barco e seguiu a Jesus lá fora. Por quê? Porque Jesus é diferente. O Senhor é diferente. O Senhor sabe fazer diferente. O Senhor rompe as fronteiras de nossa vida para nos dar um significado muito maior na vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, irmãos, aqui nós vemos que Pedro joga a rede novamente e a rede fica com 153 grandes peixes. O apóstolo João, que estava ao seu lado, imediatamente, por causa desse ato, reconheceu e disse: é o Senhor. Eles perceberam que se tratava do Senhor. E o apóstolo Pedro pulou na água, se cingiu, pulou na água e foi ao encontro de Jesus. Por que ele fez isso? Já parou para pensar por que o apóstolo Pedro fez isso? Irmãos, eu penso que Pedro entendia que aquilo era muito mais importante do que a vida que ele levava cotidianamente de pescador de peixes. Ele vai porque ele se lembra do que ele fez, e como ele chorou amargamente, e quando o Senhor apareceu a ele a primeira vez, e agora o Senhor estava ali novamente, ressuscitado, vivo entre eles, e ele vai ao encontro de Jesus porque ele tem coisas a acertar.
Ele não espera ir com o barco, ele pula na água e quer encontrar-se primeiro com o Senhor. Alguma coisa estava no coração dele. Ele queria ver o Senhor, ele queria dizer alguma coisa, talvez ele não conseguisse falar do que sentia, porque ele negou o Senhor. Não foi uma coisa simples, ele negou o Senhor, negou terminantemente. Ele precisava ser restaurado, ele precisava ser sarado, ele precisava ser curado. E é o Senhor quem ia curá-lo. Ele chega lá, mas o texto não diz, provavelmente não fala uma palavra sequer. Então, os outros apóstolos chegam com os barcos e Pedro vai lá pegar os peixes, volta para a praia, se assenta ali ao lado do Senhor Jesus e o Senhor Jesus vai falar com ele. Eu gostaria que você prestasse atenção no que Jesus diz a ele. Eles comeram primeiro, eles se alimentaram, eles estiveram juntos. Detalhe, ninguém perguntava se era o Senhor, porque todos sabiam que era o Senhor, não havia dúvidas. Era o Senhor que estava ali ressuscitado. E ele, o Senhor Jesus, depois de terem comido, pergunta a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Aqui há uma coisa importante a se falar, meus amados irmãos. Jesus chama Pedro de Simão, que era o nome dele de origem. Pedro foi um nome que o Senhor deu a ele, a Simão. E diz a ele: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Essa é a questão principal, sabe, na vida de todos nós, servos e servas do Senhor. Porque Jesus faz uma pergunta aqui interessante de competitividade, porque Pedro tinha dito: Senhor, ainda que todos esses te neguem, eu nunca te negarei. Mas agora Jesus pergunta a ele: Pedro, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele não pergunta: Pedro, você me ama simplesmente? Mas ele pergunta: Pedro, você me ama muito mais do que estes outros me amam? Nós vivemos tempos, eu enxergo isso, de muita competitividade no meio cristão. Sempre houve isso. Sempre houve. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta aos Coríntios, vai falar de divisões na igreja. De que uns diziam: eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Havia no mínimo 4 grupos na igreja. Cada um dizendo: eu sigo aquele que é mais expressivo, que é melhor, que é do meu grupo, que é de minha parte. E alguns também têm seus pregadores prediletos, não é? Eu prefiro o pregador fulano de tal, eu prefiro ciclano. E ficamos como que avaliando a capacidade uns dos outros. Alguns querem se destacar como melhores levitas. Ah, eu toco melhor, eu canto melhor. Há outros que não, eu prego bem, ou eu prego melhor, eu faço isso melhor do que fulano, do que cicrano. Mas a pergunta de Jesus faz toda a diferença, porque que bom seria que houvesse entre os crentes uma competitividade santa, sadia, no sentido de que eu vou amar mais ao Senhor, eu quero amar mais ao Senhor, eu quero me esforçar mais e demonstrar mais este amor ao Senhor, porque, amados, lembremos-nos da carta que o Senhor enviou a Éfeso no livro de Apocalipse. O Senhor os elogia, diz para eles que eles têm uma boa ortodoxia, que eles seguem uma boa doutrina, que eles rejeitaram a falsa doutrina dos nicolaítas, que eles se esforçavam, trabalhavam, mas o Senhor diz a eles: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa é a questão mais importante. Se os crentes, se nós crentes lutássemos para amar mais ao Senhor, eu vou uma competitividade santa. Eu amo mais, vou amar mais do que fulano ama. Não, eu vou amar mais a Jesus do que você. Isso sim seria algo interessante. O Senhor diz: você me ama mais do que esses outros me amam. Será que nós realmente amamos o Senhor? O amor, a Bíblia diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Há tantos que desistem de Jesus. Há tantos que abandonam a fé. Há tantos que já estão cansados de servir na igreja, já entregaram os pontos, já não tem mais motivação e força para continuar. E parece que no âmago da questão é o
o quão intensamente nós estamos amando ao Senhor ou não. O Senhor pergunta a João, a Pedro, a Simão, Pedro, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Isso é uma pergunta que não é tão fácil de responder. Nós não podemos medir o amor um do outro que um ou outro tem pelo Senhor. E até mesmo desconhecemos o quanto nós temos amado ao Senhor nos momentos cruciais de nossa vida. Mas o fato é que nós amamos o Senhor e o amor, ele pode ser, sim, aperfeiçoado. Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. A primeira pergunta de Jesus usa o verbo agapau, ou agape. É o amor, né? O amor sacrificial, o amor sublime. Mas Pedro responde dizendo fileô, que é o amor de amigo. Parece que Pedro tem resistência ainda por conta do que viveu. Ele está amadurecendo. O Senhor está trabalhando a vida de Pedro aqui. Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo, fileô. Mas o Senhor diz a ele, então, apacente os meus cordeiros. O Senhor pergunta a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas, você me ama? Usando o agapau de novo, mas aí Pedro responde, sim, o Senhor sabe que eu o amo, usando fileô. E o Senhor diz a ele, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou. Alguém escreveu um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. A psicologia como ciência surgiu bem posteriormente à era apostólica, aos tempos bíblicos. Mas que Jesus conhece muito bem a alma humana e sabe como lidar conosco, ele sabe. Porque ele vai usar aqui de uma psicologia muito profunda. Ele vai perguntar a Pedro pela terceira vez. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, ele vai perguntar 3 vezes a Pedro. E isso foi um gatilho na memória experimental daquele homem. O apóstolo Pedro, ele se entristeceu quando o Senhor perguntou pela terceira vez, porque ele ainda estava remoendo a sua dor, a sua experiência negativa de ter rejeitado o Senhor e negado o Senhor 3 vezes. Ele estava angustiado, ele estava remoendo, arrependido, certamente, convertido, choroso. Então ele vai dizer ao Senhor, depois de ter se entristecido, né? Você me ama? O Senhor perguntou para ele. Mas aí então ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então, irmãos, Deus conhece o nosso coração, sabe quando nós estamos sendo plenamente abertos e desnudos diante dele. Que nós possamos ser sempre assim, autênticos diante do Senhor, mais confiantes nele do que em nós mesmos, porque Pedro aqui apela para a soberania de Deus, de Jesus. Diz para ele, Senhor, tu sabes todas as coisas. No final das contas, o Senhor sabe que eu amo, e eu amo o Senhor. E, de fato, Pedro amava o Senhor. Isso vai ser comprovado na sua vida adiante, quando ele vai realmente sofrer por Jesus e até morrer por Jesus. Ele é maravilhoso ver a história de Pedro, irmãos, porque logo depois desse momento aqui tão especial, Pedro vai ser cheio do Espírito Santo no Pentecostes e diante de Caifás, de quem ele teve medo e o levou a negar Jesus 3 vezes, ele vai confessar Jesus abertamente diante de Caifás, ao risco de sua própria vida. Ele vai ser preso várias vezes, ele vai ser perseguido, mas ele jamais, nunca mais negou ao Senhor. Pelo contrário, o confessou e disse: Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Não existe salvação em nenhum outro, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele vai confessar Jesus e dizer: Ele ressuscitou dentre os mortos, nós somos testemunhas disso,
não vamos nos calar, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele vai se tornar um novo homem, restaurado, transformado, modificado pelo Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. Jesus transforma a nossa vida. Ele tira a gente de um tremedal de lama e coloca sobre uma rocha. Ele faz com que nós sejamos tirados de um estilo de vida que nos rebaixa, que nos humilha, que nos abate, que nos afasta dele, para nos colocar em um patamar de convivência, de união, de comunhão profunda com ele, que nos leva a nos tornar praticamente outra pessoa. Jesus disse a Pedro, confiando: apacente minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isto para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Atente para isso aqui, meus amados irmãos. Há vários modos em que nós glorificamos a Deus. E é o Senhor que vai decidir a maneira com que você e eu, qualquer um de nós, vai glorificá-lo em nossa história de vida. No caso de Pedro, Pedro iria glorificar a Deus através de sua morte. Como foi que isso aconteceu? Ele foi preso numa masmorra fétida e terrível, chamada Marmetina. Ali sofreu bastante, segundo a história da igreja. E depois ele foi conduzido, conforme o próprio Senhor Jesus disse, quando você for velho. Quando era jovem, você fazia o que você queria, fazia a sua própria vontade. Mas quando você for velho, alguém vai estender suas mãos, o cingirá e levará para onde você não quer ir. Ou seja, ele seria conduzido. E seria conduzido para ser morto. E ali ele vai selar o seu testemunho com um martírio, se entregando ao Senhor Jesus por inteiro. E ele vai dizer aos seus algozes: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, porque ele estava sendo conduzido à crucificação. E então ele decide determinadamente a ser crucificado de cabeça para baixo. Ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E assim, na época do imperador Nero, ele sela o seu martírio, cumprindo a profecia de Jesus sobre o seu final e glorificando a Deus com isso. Não se preocupe se você é um servo, uma serva de Deus, temente, fiel e que ama o Senhor. Deus vai glorificar o nome dele em sua vida. Deus vai exaltar o nome dele em sua vida. Deus vai fazer com que sua vida seja coroada com glória a Deus, com honra ao nome do Senhor Jesus. Depois que Jesus falou isso a Pedro, ele disse: siga-me, siga-me. É precisamente isso que o Senhor quer de nós, que nós o sigamos. Quem ama Jesus, segue a Jesus. Aonde ele vai, de acordo com o que ele diz, de acordo com o que ele faz, de acordo com o que ele ensina. Não tenha dúvidas disso. O Senhor restaura a vida de qualquer servo seu, de qualquer um de nós. Ele pode dar uma reviravolta, mudar radicalmente toda a trajetória de nossa vida. Quando nós entregamos nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos numa aventura. Uma aventura grandiosa, uma aventura gloriosa. Nessa aventura, muitas coisas acontecem, muitas coisas irão acontecer. Mas de uma coisa nós sabemos com absoluta certeza, que o Senhor tem prazer em estar conosco e em nos restaurar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, no nome de Jesus. Amém.